Você sabia que trabalhar a emoção das crianças e adolescentes pode auxiliar no aumento do bem-estar, além de prevenir suicídios? Se você quer saber mais sobre esse tema, fique conosco aqui nesse vídeo. Quando pensamos em crianças e adolescentes, é muito importante que nós possamos compreender que nesse momento, além do desenvolvimento fisiológico, toda a relação de percepção do próprio corpo, da fisiologia, do funcionamento em relação aos hormônios, aos neurotransmissores, a criança e o adolescente ainda não amadureceram uma parte muito significativa do seu cérebro, que é aquele que fica logo aqui na frente, chamado córtex frontal. Ele é fundamental no trabalho de educação da emoção a partir da regulação desta emoção. Saber o que fazer quando eu sinto raiva, quando eu sinto tristeza, quando eu sinto alegria. Então, crianças e adolescentes precisam de um trabalho de educação voltado inicialmente para a percepção dessa emoção. Como é que a emoção se manifesta em mim? Para que eu possa, então, após esse momento, começar a trabalhar com aquilo que a ciência chama de inteligência emocional, ou seja, usar a minha racionalidade, a minha capacidade de reflexão para compreensão e educação do que eu estou sentindo. A educação emocional, ela tem como pressuposto científico as habilidades socioemocionais, também hoje conhecida no mundo corporativo como soft skills, mas popularmente conhecida como inteligência emocional. A educação da emoção é a percepção e a compreensão de como os estímulos que a vida me oferece chegam ao meu sistema emocional. Todos nós, antes de um comportamento manifesto, recebemos algum tipo de estímulo. O barulho de um carro, a voz da mãe, a proximidade de alguém que eu amo, ou ao contrário, alguém que eu não gosto muito. E isso tudo dispara uma emoção que dá um sinal de alerta para o meu corpo, que poderá ser positivo ou negativo. Educar a emoção é compreender esse funcionamento inicialmente no meu corpo, porque a emoção, ela é rápida, breve, passageira e ela é fisiológica. Em função de nós termos aí uma criança e um adolescente que estão no processo de desenvolvimento fisiológico, existe a questão biológica e existe a própria questão de conhecimento do corpo, funcionamento hormonal. No adolescente, nós ainda temos uma questão importante, que é ele está desenvolvendo e começando a perceber uma explosão hormonal, muitas vezes de pulsão sexual, de desejos que envolvem conquistas, decisões como vestibular, e isso gera emoção muito voltada para a toxicidade que a ansiedade e o estresse podem nos trazer. Na criança, nós podemos pensar, também como no adolescente, que como ela ainda está identificando o próprio corpo, conhecendo sistemas novos, como a escola pela primeira vez, o clube, a igreja, o balé, ela ainda não consegue assimilar os estímulos emocionais que surgem no corpo da criança. Então, muitas vezes, quando a criança chega a algum lugar e ela se sente assustada, arregala aqueles olhinhos e fica ali o que nós chamamos de emburrada, na verdade, ela está pedindo socorro. Ela sentiu algo que ela não conhece,
que pode ser o medo, pode ser a insegurança, pode ser a sensação de abandono, porque os pais irão embora e ela permanecerá ali por algum tempo sozinha. E ela ainda não tem o registro anterior dessas experiências emocionais. Então, quanto antes nós começarmos a trabalhar com a educação das emoções, auxiliando os nossos filhos a falarem sobre o que eles estão sentindo, a deixarem que eles manifestem com a linguagem e o recurso que eles têm as suas próprias emoções. E depois, num outro momento em que eles estiverem voltado à calma, conversar com essas crianças e com esses adolescentes, mostrando empatia, dizendo a eles que você compreende aquilo que eles estavam sentindo, mas que talvez exista uma forma melhor de manifestar esta emoção. Porque uma coisa fundamental que nós precisamos compreender é que, como eu disse anteriormente, a emoção ela é breve e ela vem para o corpo. Então é a dor de barriga, é a pupila que se dilata e aquele olho que se arregala, é o tremor, é a famosa sensação da dor de estômago e da dor de cabeça diante de um novo desafio ou da semana de prova. Mas isso passa. Mas existe algo que fica, e fica para sempre, a depender da forma como nós vamos educar a criança na emoção vivida, que são os sentimentos. E deles poderão surgir crenças que vão nos auxiliar muito ou nos prejudicar bastante ao longo da nossa trajetória de vida. Em relação a tudo isso que nós dissemos, algo que tem nos assustado muito na atualidade é o crescente número de suicídios entre crianças e adolescentes. Dentro dessa ótica, algo que a emoção traz de grande ajuda e de suporte para os momentos de adversidade é a questão da própria compreensão de como eu sinto, além dos recursos que eu tenho. Então, quando este adolescente ou esta criança, desde muito cedo, passou a compreender que ele pode refletir sobre esta emoção, nós falamos muito com crianças, especialmente, no sinaleiro do autocontrole. Então, olha, algo veio e me levou a um momento de descontrole emocional. Meu coração disparou, eu me senti inseguro, eu tive medo, eu tive um esquecimento daquilo que eu estudei muito para a prova. A gente diz, para, sinal vermelho. Diante de algo que me desestabiliza, pare. Sinal amarelo, respire profundamente. A respiração diafragmática, ela é conhecida como a respiração anti-ansiedade. Projete o abdômen, conte até 4, retenha esse ar aí 4 ou 5 tempos e solte devagar pela boca. À medida que eu tomo esta consciência que existem recursos em mim para lidar com a frustração e com o medo, isso constrói recursos cognitivos que auxiliarão no momento de grande frustração em que eu começar a pensar que a minha vida não vale a pena ou que eu não tenho condição de superar uma adversidade. Converse com seu filho. Mostre quantos recursos ele tem para favorecer a compreensão de que os momentos emocionais são passageiros. Diante de tudo que nós conversamos até aqui, vão algumas dicas para auxiliar o trabalho com a educação emocional. Primeiro, em crianças. A primeira coisa que nós precisamos, de fato, é observar as nossas crianças. Se ela apresenta qualquer sintoma emocional diferente, esse é o momento de nós nos aproximarmos e buscarmos um momento em que ela verbalize a respeito do que ela está sentindo. Ela está ansiosa?
ela está com medo, ela está com raiva. A raiva é uma emoção muito visceral na criança, especialmente a criança até 7 anos. Quando ela sofre uma frustração, ela não tende à depressão, ela tende à raiva, porque há um nível de pulsão no sentido do ego, né, de voltar para ela, muito forte. E isso precisa ser educado e não retirado dela. Segunda dica importante: evite educá-la a partir de estímulos de agressão. Gritar, bater, beliscar, puxar os cabelos, colocar de castigo sem que haja qualquer reflexão anterior. A criança, se ela não compreende a emoção, muito menos ela compreenderá porque ela está sendo agredida com um tapa ou porque ela está de castigo, sendo que ela já estava infeliz antes e ela foi castigada para que ela então sofra mais da infelicidade. Então o diálogo é muito importante para que essa criança perceba o que o corpo dela sentiu e o mais importante, qual foi a situação estímulo que gerou essa emoção. Mas faça esse trabalho de análise quando a criança estiver calma, quando a crise já tiver passado. No ato do grito, da manha, eu sei que é difícil, mas nesse momento, treine você a sua educação emocional, adulto. Respire, busque seus recursos, porque não é a hora de atuar, porque senão acabamos reforçando um princípio de pulsão agressiva. Terceira dica: coloque os seus filhos e a você mesmo, os seus alunos e a você também, para respirar. De novo, respiração diafragmática, ela é um recurso cognitivo para acalmar e educar as emoções. A isso nós chamamos mente plena ou mindfulness. Eu preciso estar aqui e agora. Então eu ensino meu filho uma dica ótima. Vá no YouTube e coloque lá peixinho da respiração. E ele vai mostrar, parecendo um baiacu, em que ele infla, segura um pouquinho e esvazia. Fazer com a criança essa brincadeira do peixinho. Fazer com a criança pequena a ideia de cheirar uma flor, soprar uma velinha sem apagar, para que eu tenha um fluxo constante, sem muita força, permitindo que o oxigênio permeie todas as minhas células, auxiliando meu sistema emocional a sair do estímulo de perigo em que a emoção o colocou. Outra possibilidade na hora de dormir: músicas calmas, serenas, sem telas, pelo menos por 1 hora antes do momento do sono. Coloque um bichinho de pelúcia no abdômen, o bichinho preferido da criança, e diga a ela para fazer esse bichinho nanar, dormir. E ela fará isso com o movimento do abdômen. Ao inspirar, o abdômen sobe, retém, esvazia abaixando o abdômen, até que o ursinho ou o brinquedinho durma. Já com adolescentes, nós podemos trazer estímulos maiores, como o estímulo da hora do almoço. Hoje nós chamamos de mindful eating. É o momento da alimentação em atenção plena. Famílias e escola, voltemos aos momentos em que nós nos alimentávamos reunidos em mesas. A comida é um momento sagrado do trabalho da educação emocional.
Sente-se com os seus filhos, sente-se com os seus alunos no momento do lanche. E ali, sem telas, nós vamos mastigar, sentindo o gosto dos alimentos, sentindo a temperatura, a textura. Isso me tira da ansiedade, que é uma emoção de alta toxicidade que tem nos afetado muito a saúde, que nós chamamos de mental, né? Então, o nível de ansiedade pode nos levar ao pânico, à depressão e a abrir portas até para o suicídio. Outra coisa muito importante, jogos de família em que esses adolescentes possam exercitar a habilidade estratégica, crítica, para que ele conheça esse recurso para usar no momento, por exemplo, em que ele perder o jogo. Nunca caia no erro de empatar um joguinho com seu filho. Aprender a ganhar e perder é algo muito importante para que a nossa emoção ganhe saúde, resiliência e resistência no combate a todo o elemento de frustração que a vida pode nos trazer. Por fim, compartilhe as suas histórias de ansiedade, de frustração e de dor, mostrando que sim, na vida adulta, nós também às vezes perdemos a regulação emocional, fazemos coisas impensadas, choramos e desejamos coisas que depois percebemos que nem nos fizeram felizes. E o mais importante, fale sobre gratidão desde muito pequenos. A gratidão é a emoção que maior índice dopaminérgico libera no nosso organismo. O que significa? Que aprender a agradecer pelo que nós temos nos mantém no aqui e no agora, liberando no nosso organismo elementos fundamentais para a elevação do nosso bem-estar. E se nós liberamos hormônios e neurotransmissores que são positivos, que são elevadores do bem-estar, isso favorece também o aumento do nosso escopo cognitivo, ajudando no foco, na concentração, na memorização e na alta performance. E finalizando, eu gostaria de convidar as famílias a voltarem para aqueles hábitos que nos aproximam muito. Voltem a se alimentar juntos. Não deixe os seus filhos muito tempo fechados dentro do quarto. Crie rotinas em que vocês tenham tempo de qualidade juntos. Não é a quantidade de tempo que fará a diferença, mas a qualidade. Promovam momentos de compartilhamento de experiências, mas sem aquela famosa, como foi o seu dia na escola hoje? Mas outros momentos, chegue em casa contando das suas dificuldades, de como você as superou. E uma coisa que tem sido muito estudada, muito falada e muito indicada, inclusive por sociedades de especialidades médicas, a busca da espiritualidade. Hoje já existe um ramo científico chamado de inteligência espiritual. Isso significa não buscar uma religião, mas buscar momentos em que a transcendência se faça nessa família. O respeito mútuo, a presença afetiva, a paciência, especialmente em momentos que nós já estamos cansadas das nossas próprias dificuldades emocionais. Mas os nossos filhos, sejam eles crianças ou adolescentes, eles também são nossas responsabilidades. E nós precisamos dedicar a eles momentos de diálogo afetivo, de escuta empática. Menos julgamento, mais amor, mais empatia. Esse é o meu convite a todos nós.